nosso autor é o Caio Fernando de Abreu. Ele nasceu em 12 de setembro de 1948. Ele era contista, romantista, dramaturgo e jornalista. Ele se mudou para Porto Alegre em 1963, mesmo ano que foi publicado seu primeiro livro, O Príncipe Sapo. Em 1968, ele foi para São Paulo para compor a primeira redação da revista Veja. Em 1969, devido à perseguição da ditadura militar, ele teve que se refugiar na chácara de Hilda Hilst. Em 1980, ele escreveu para algumas revistas e virou editor do seminário Leia Livros. E em 1994, em uma coluna semanal para o jornal O Estado de São Paulo, ele escreveu 3 cartas, onde ele chamou de Cartas para Além do Mundo, onde ele declara ser portador do vírus HIV. Em 1995, Caio se tornou patrono da 41ª Feira do Livro de Porto Alegre. E Os Morangos Mofados, que é o nosso livro que a gente vai falar no vídeo, foi o seu maior sucesso. E de 1980 a 1990, o Caio reescreve e revisa os livros dele várias vezes, porque isso se tornou uma obsessão para ele. E vários desses livros que ele reescreve é baseado na AIDS, na doença dele e toda a tristeza toda a parte do processo que ele passou. Ele ganhou 2 prêmios em 1984 e 1989. E em 1996 ele voltou a morar com os pais dele e ele veio a falecer em 5 de fevereiro de 1996, na idade de 48 anos. O livro Morangos Mofados ele foi publicado no ano de 1982, uma época marcada pela abertura política e pelo início da redemocratização, consequências da ditadura militar ocorrida no Brasil. Como ele foi escrito numa época em que as pessoas estavam se sentindo desacreditadas com o mundo, não sabiam mais o que seria do futuro, não haviam mais esperanças, ele retrata nas obras o sentimento de dor, solidão e estranhamento. E apesar de ele ter sido escrito há muito tempo, ele trata de temas muito atuais. O livro ele apresenta 18 contos divididos em 3 partes. A primeira parte, que é o Mofo, que é constituída por 9 contos. A segunda parte, que são os Morangos, que são 8 contos ao total. E a última parte, que são os Morangos Mofados, que é um conto que dá nome para a obra. E esse conto ele é dividido em melodias. A obra ela trata de uma narrativa profunda, dramática e poética. Os contos, todos eles têm um porquê de estarem nesta obra, uma situação que os inspirou a serem escritos. A sexualidade ela é abordada sem tabus, com muita naturalidade e objetividade. E o caráter homoafetivo pode ser muito bem percebido ao longo de toda a obra. Os recursos intertextuais e interculturais utilizados pelo autor são as músicas de Beatles, Pink Floyd e Angela Rorô. Ele faz muitas referências a esses músicos. O texto ele funciona como um manifesto para tudo que estava ocorrendo naquela época. Os sentimentos eles são retratados como um manifesto para a repressão militar, a esquizofrenias, paranoias, que são um marco dos anos 70. A sua linguagem poética ela é marcada por todas as suas leituras de vida, desde a astrologia até a filosofia. E a Clarice Lispector ela marca muito o seu estilo. Ele utiliza epifanias para explicar aquilo que o leitor não conseguiria entender, que somente o escritor entenderia. E também há a característica de monólogo interior, que é o discurso não pronunciado, e revela motivações interiores. A solidão, ela parece dar um tom às obras. Ele utiliza a repetição de fala de um personagem para outro para expressar a ideia de eco, mesmo que o conto ele acontece entre 2 pessoas. E ele também retrata a busca do eu
por um outro. Por isso, muitas vezes os personagens não recebem nome, porque isso significa a difícil construção de uma identidade para cada personagem, já que nessa época eles estavam se sentindo muito perdidos porque não sabiam o que seria do seu futuro e devido às repressões militares da época. O primeiro conto do livro, da parte 1, O Mofo, se chama Diálogo, que na verdade é um título irônico. Ele conta uma história de duas pessoas, nomeadas A e B, que começam a conversar a partir da declaração de A, de que é companheiro de B. Só que essa pessoa B, ela começa a perguntar várias coisas para essa pessoa A, para descobrir o que existe entre linhas dessa declaração. Então, há uma suspeita entre os dois que pode haver uma relação de afeto entre os dois. E isso pode ser reprimido e pode haver uma perseguição nessa época. Lembrando que nessa primeira parte está representada ainda na ditadura militar, onde o processo de desumanização e asfixiamento da liberdade é constante. E outro fato é que nessa primeira parte do livro, desse conto, são sempre narrativas mais sombrias e com um caráter crítico elevado. Pronto. Agora a gente vai falar um pouco sobre o conto O Dia que Urano Entrou Escorpião, que também é a velha história colorida, tem um subtítulo, né? Tá. Esse conto vai falar sobre 4 amigos que estão no ambiente fechado, numa casa, e começa com 3 deles na casa e eles estão lendo, assim, na sua paz de espírito, na paz, assim, paz e amor, lendo, e vai entrar um outro cara, é uma menina e 2 meninos, e deve entrar outro menino, o cara de camisa vermelha. Em nenhum momento o autor vai nomear os personagens, e ele vai falar então que Urano está entrando em Escorpião naquele dia, e que isso era uma coisa muito importante para ele, e nenhum dos outros amigos vai dar muita bola para isso. Esse conto ele vai retratar também bastante da repressão, que eles vão falar então que nesse ambiente fechado eles vão estar com o volume baixo e tal, e diz então que se eles aumentassem um pouquinho o volume, que o síndico já iria reclamar, os vizinhos. Isso então faz um gancho à repressão assim daquela época por causa da ditadura militar. E diz então que um pouquinho de som que eles iriam fazer, o síndico já ia jogar uma almofada para tudo que é lado, tentando achar uma coisa proibida para acusar eles. Também, tá, e daí são amigos então que eles não têm dinheiro. O homem então, ele sempre quer muita atenção pra ele, falando que Urano tá entrando no Escorpião e quer a casa da morte, por isso ele ia morrer naquele dia. E daí, mas ninguém dá muita atenção pra ele, então tem uma hora que ele começa a ficar muito sozinho assim, fica de mal com ele mesmo, então ele tenta se suicidar pulando pela janela. Os amigos conseguem resgatar ele, vão levar ele pra um quarto e vão acalmar ele, vão dar chá, e os 4 então vão fumar tabaco junto. E essa é uma característica do autor também, fazer menção a drogas e a álcool como sendo algo que é prazeroso, assim, que vai resolver os problemas. E daí eles vão aumentar o volume, o síndico vai vir reclamar, e a mulher então vai falar que aquele dia eles não podiam abaixar o volume, porque era um dia muito importante que Urano estava entrando no Escorpião. E assim então apresenta, tipo, no final os amigos vão apoiar ele. Então o conto fala sobre o suicídio, sobre o vazio existencial que vai ser preenchido com a astrologia. E também esse subtítulo do conto, que é uma história colorida, ele faz referência ao LSD e outras drogas, assim, a alucinações e essas coisas. Então, um dos contos é o Além do Ponto, que é a história de um rapaz que está indo visitar possivelmente um outro rapaz ou um ex-amante. A história ela não deixa muito claro o que é que ele está indo visitar.
e é um dia de muita chuva e ele comprou um conhaque muito barato e cigarros que estão no bolso, mas estão já molhados. Então ele não sabia se ele ia de táxi por estar chovendo ou se ele comprava o conhaque. Então ele resolveu comprar o conhaque para poder levar para essa pessoa. Só que no caminho ele acaba fantasiando o que os dois poderiam fazer, como seria o encontro deles. E também não deixa claro se eles já se conhecem ou não, porque ele cita no conto que ele não lembra o nome dessa pessoa ou que talvez ele nunca sabia o nome dessa pessoa. E que eles têm um segredo entre eles, então que possivelmente pode ser eles serem amantes ou algum segredo que ele fantasia na cabeça dele. E durante o trajeto, enquanto que ele vai fantasiando, tem carros que passam por ele, jogam lama e também chega um ponto que ele escorrega, ele cai e ele coloca o cunhaque contra o peito, mas o cunhaque acaba batendo numa pedra e quebrando. Então, além de ele estar sujo de lama e todo molhado, ele ainda está fedendo a cunhaque. E ele tem muitas preocupações de que esse rapaz não saiba quem ele é, quem é o verdadeiro eu. Porque ele fala muito que ele tem um dente quebrado e ele tem medo que essa pessoa veja o dente dele. Ele tenta esconder os defeitos dele e criar uma pessoa perfeita no imaginário dele. E daí então ele vai, quando ele chega no lugar, ele tenta chamar, mas ele não sabe o nome do rapaz. E ele bate na porta e ninguém atende. Ele é escrito em primeira pessoa e o nome do conto, além do ponto, seria porque ele passa o ponto das coisas, ele passa o seu próprio limite, ele não, pelo motivo dele não querer mostrar quem ele é, tentar ser outra pessoa, isso seria o além do ponto, que ele não precisaria fazer isso de tentar ser outra pessoa. Eu vou falar sobre 2 contos do livro, que é a Terça-feira Gorda e Aqueles Dois. Os 2 textos têm como personagens principais indivíduos marginalizados tanto socialmente como sexualmente. E também abordam situações onde existe a intolerância e o preconceito contra esse tipo de relação. A temática homoerótica está presente nos 2 textos. E como naquela época eles tinham um pensamento muito conservador, eles não aceitavam essa relação entre pessoas do mesmo sexo. Terça-feira Gorda é um conto narrado em primeira pessoa que é cheio de subjetividade. É contado por um personagem que tem uma relação erótica com outro personagem masculino. Ao relatar a sua história, apesar de ele se sentir muito bem com aquela pessoa e estar sentindo muito prazer, ele também vê muito o julgamento das pessoas, porque eles estão no carnaval, né, em janeiro. E tem uma citação no texto que diz que eles não têm nenhum preconceito entre eles estarem juntos, e eu vou ler ela. E não parecia bicha nem nada, apenas um corpo que por acaso era de um homem gostando de outro corpo, o meu, que por acaso era de um homem também. Então, conforme o texto vai passando, dentro das próprias falas do personagem vão aparecendo essas outras pessoas que vão tentando impor as regras da sociedade, onde o homem e a mulher é que são o casal legítimo, né? E falar sobre o conto Luz e Sombras dos Morangos Mofados. O enredo da história se dá quando o narrador encontra-se em seu apartamento completamente alheio do mundo e de si. Tenta dar algum sentido ao que pretende dizer, mas tudo se resume às suas reflexões sobre seu estado de espírito. Agora falando sobre o contexto histórico, ele se dá no século XX, quando o autoritarismo é a figura política brasileira com a ditadura militar. Por se dar numa época sombria, o autor descreve o cenário negativamente e com muita melancolia. Por exemplo, comparando pombos com morcegos. Ele faz reflexões de como a sociedade brasileira se encontra procurando uma saída para a situação. Ele estar trancado no seu apartamento mostra suas condições de não poder fazer nada perante esta situação.
Bom, hoje eu vou falar sobre a fábula Transformações, que está presente no livro Morangos Mofados, que é da autoria de Caio Fernando de Abreu. Bom, de início então, posso dizer que a obra Transformações é a que dá início à segunda parte do livro, que é intitulada Os Morangos, onde começa uma parte um pouco mais feliz do livro. A primeira parte toda foi falando de tristeza, algo ruim. A segunda parte já começa, como o próprio nome Transformações sugere, algo um pouco mais feliz. A obra toda traz essa ideia de desesperança, um sentimento que o próprio autor chama de a grande falta, que está sempre acompanhando o personagem. Ela é uma história narrada por personagem não nomeado, que se sente frustrado, perdido, sem compreender-se o seu estar no mundo ou compreender-se a si mesmo. Alguém que passou por inúmeras e muitas transformações e não reconhece a si mesmo e aos outros, numa crise completa de identidade. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar era isso, e basicamente todo o livro vai trazer essa ideia. Em vários momentos, tudo ele vai buscar apresentar isso, seja de uma forma ou de outra. O conto Aqueles Dois é narrado em terceira pessoa e conta a história de Raul e Saul, dois colegas de trabalho. E nesse conto também tem essa presença da intolerância e da discriminação desse tipo de relação. Só que nesse conto traz muito a visão das pessoas que discriminam. Tipo, não são as pessoas, a relação deles que é julgada, e sim o pensamento dessas pessoas que é julgado. Eu vou ler uma citação aqui sobre isso. Pelas tardes empoeirentas daquele resto de janeiro, quando o sol parecia a gema de um enorme ovo frito no azul do céu, quase todos tinham a nítida sensação de que seriam infelizes para sempre, e foram. Então, em geral, esses dois contos que eu falei agora, eles retratam essa ideia dessa sociedade muito conservadora da época. Esses dois contos que eu acabei de falar, eles desestabilizam essa ideia conservadora que tinha na época. Agora eu vou falar sobre a terceira parte do livro, que é dos Morangos Mofados. Ela vai ser dividida em várias partes e vai começar com o prelúdio, que vai ter personagens não apresentados, discursos fechados, sem uma conclusão, e alguém que luta pra sobreviver. Daí vai falar dos Morangos Mofados na gaveta, que vai ser uma coisa assim de derrota. A primeira parte é Alecro Agitato, que vai ser um homem conversando com seu médico. E o médico vai dizer então que não tem nada de errado com ele, e o paciente vai falar que ele sente que ele tem um câncer na alma e não no cérebro. E diz também que tem um gosto forte de morango mofado na boca. E daí o médico então vai receitar alguns remédios e vai falar então que é proibido sentimentos, proibido emoções cálidas, e então ele quer um freio nas emoções. E esse conto apresenta bastante a melancolia e a perda dos sonhos. Tá. A terceira parte do conto vai ser Adagio Sostenuto. Vai ser o mesmo personagem ainda, vai continuar a recomendação médica dos remédios, e ele vai continuar com aquele gosto de morango mofado na boca. E vai falar então de uma outra personagem, que é a Alice, que é uma ex-namorada dele. E ele fala então que a vida dele não passa de um ontem não resolvido, e daí ele vai ter náuseas, e daí quando ele vai vomitar no banheiro, ele vai lembrar então desses casos amorosos com essa Alice, ele vai lembrar de experiências da vida passada, ele vai pensar sobre a vida atual dele, onde ele é bem pago, ele é bem falado, assim, as pessoas consideram ele um gênio, mas por dentro ele tá morto, assim, ele considera a vida dele uma bosta. Bem como o autor usa no conto bosta. A outra parte do conto vai ser Andante Ostinato, que vai falar de um filme que o personagem tá olhando, daí vai se referir ao suicídio também, enfim. A última parte do conto é Minueto e Rondó. Daí é um cara que vai sair pro terraço, ele vai olhar
os viadutos, vai ver que tá tudo deserto, e daí vai falar de duas consciências, as duas de dentro do personagem, uma que vai ser pessimista e a outra que vai ser esperançosa. Vai dizer que então o gosto de mofo da boca do paciente acaba, né? E ele vai se sentir um recém-nascido. O conto vai terminar com sim. Geralmente os outros contos do livro terminavam com não, assim, um pensamento de negação. Agora vai acabar com sim. E vai ter então a metáfora dos morangos frescos, que o personagem vai procurar um lugar onde ele pode plantar novamente morangos, e daí vai falar assim do recomeço da vida, a esperança de um futuro melhor.